É uma tentativa ainda. Então, tive contato com alguém que tem os sintomas. Ah, mas eu tô tão bem, eu vou correr no parque. Não, não vai. Você vai para sua casa, ficar na sua casa de quarentena. Por quê? Olha lá, no dia 24 de fevereiro, a Itália divulgou 7 mortes. Os italianos não acharam que isso era realmente grave. E aí, 3 semanas depois, eles estavam divulgando 2.158 mortes. Gente, é um número muito alto. Isso é do dia 16, tá? Já está atualizado agora no dia 18. Assim, a subida da curva é muito drástica. Então, a gente tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Fui lá, tive contato com alguém, né? Ou então fiz o teste, deu positivo. Nossa, mas eu vou passar rapidinho no mercado para comprar uma pizza congelada. Lá em casa não tem nada. Como é que eu vou ficar 15 dias de quarentena se não tem nada para comer na minha casa? Vou no mercado, né? Não! Se você vai no mercado, o contato que você tem com as pessoas, você tá passando para outras pessoas. Com certeza você tá passando o vírus. Então, não faz isso, usa outras formas, pede para alguém fazer esse grande favor de fazer umas compras e deixar na porta da sua casa, você vai lá e pega, ou então faz compra online, né? Hoje a gente já tem essas facilidades, então não tem por que sair por aí distribuindo o vírus, né, gente? Não tem a menor idade. Não, então eu tive contato com alguém que tem os sintomas, eu vou correr para o hospital e fazer o teste. Não vai correr para o hospital e fazer o teste, porque não tem teste para todo mundo. Então, se a gente começa a usar agora todos os testes, quando chegar um paciente de risco, eles não vão ter como fazer o teste. Eles vão ter que tratar às cegas. E isso é complicado. Então, serão testados os casos graves e de pacientes de alto risco, por motivos óbvios. Eles são mais graves, eles vão precisar mais. Não corre para o hospital para fazer o teste. Observa as informações que tem lá no site do Ministério da Saúde, que você vai com certeza conseguir observar qual é o seu estado de saúde e bem provável que você vai conseguir observar em qual momento você deve ir para o hospital. Tem também os telefones, os telefones que estão atendendo e que estão dando informações que também auxiliam bastante a observar os seus sintomas e saber se você vai chegar ao ponto de ter a necessidade de ir para o hospital. O fluxograma do Ministério da Saúde é esse aí, para vocês observarem que tem como a gente, né, ler, observar os casos. E aí vai entrando em contato nos números que eles estão disponibilizando para saber se em algum momento você vai precisar ir para o hospital para fazer o teste. Tá, mas olha só, se eu não estou testando todos os suspeitos, como é que eu vou saber a dimensão? Aí é que tá. Na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma estimativa da quantidade de pessoas infectadas e da quantidade de pessoas comprovadas. A gente sabe vai saber qual é a quantidade de pessoas comprovadas de acordo com a quantidade de testes que a gente tem, e aí faz uma estimativa para saber um número mais próximo do real. Então, tenham em mente que a gente tem que entender que a situação é grave, sabe? É tão grave que a gente não tem teste para todo mundo. E essa estimativa ela vai ser feita para que a gente possa observar mais ou menos como é que está indo. Então, a gente tem que ter em mente que a situação é uma situação difícil e que a gente vai ter que ter cuidados. Pronto, é isso. Tá, mas olha só, se eu não estou testando todos os suspeitos, como é que eu vou saber a dimensão? Aí é que tá. Na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma estimativa da quantidade de pessoas infectadas e da quantidade de pessoas comprovadas. A gente sabe vai saber qual é a quantidade de pessoas comprovadas de acordo com a quantidade de testes que a gente tem, e aí faz uma estimativa para saber um número mais próximo do real. Então, tenham em mente que a gente tem que entender que a situação é grave, sabe? É tão grave que a gente não tem teste para todo mundo. E essa estimativa ela vai ser feita para que a gente possa observar mais ou menos como é que está indo. Então, a gente tem que ter em mente que a situação é uma situação difícil e que a gente vai ter que ter cuidados. Pronto, é isso. Então, fiquem em casa. Vocês já devem ter assistido esse vídeo, né? Essa menina é hilária. E aí tem uma outra parte que eu gostaria muito de comentar com vocês, que é mente vazia é oficina, né, gente? Então,
Uma das coisas que a gente tem que tentar é evitar esse excesso de informação desnecessária. Saibam separar o que é o útil e o que é necessário, sabe? Tenham a informação, conscientizem-se, saibam o que está acontecendo, mas não precisa ficar o dia inteiro ouvindo isso, porque você vai cada vez mais trazer pensamentos negativos. Então, filtra suas fontes. Observa o que você está ouvindo, porque tem muita coisa que não é verdade, tem muito fake news por aí, sabe? Então filtra mesmo e procura aquela informação que é necessária. Evita virar a vítima da situação, do momento, a vítima das tragédias, não tem necessidade, aos céus, ao vida, ao azar. Não, vamos ter pensamento positivo, a gente não precisa se colocar nesse papel de vítima e nem precisa ficar pensando negativo o tempo inteiro. E vamos pensar que estaremos isolados, mas não sozinhos, porque a gente tem um monte de redes sociais aí para ajudar nesse contato que não é físico, que é seguro, e a gente vai ter contato com as pessoas que a gente ama. Então vamos usar as redes sociais agora para coisas boas, para promover algo motivacional, para mostrar toda a alegria que o brasileiro tem, toda a criatividade que o brasileiro tem, que a gente vive chamando a NASA para vir ver. Então a gente pode usar isso para o bem, pode usar isso para motivar. Onde é que você vai buscar informações? Em sites confiáveis, fontes confiáveis, OMS, Ministério da Saúde. Para quem gosta de textos mais científicos, procurem revistas que tenham um bom padrão. A Nature tem publicado muita coisa legal e é super confiável. Então busquem fontes confiáveis sempre, 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 sempre. Isso é fundamental, porque aí a gente consegue diminuir a incidência de fake news na nossa cabeça, né? Então, uma das coisas que eu queria dizer é que a gente tem que agradecer aos profissionais da saúde. Em meio a toda a situação, eles estão lá por nós, eles estão lá para fazer o melhor que eles têm. E façam do ócio algo criativo. Usem o ócio para algo criativo. Usem esse momento de quarentena para estar com a família de vocês e para estreitar os laços. Esse é o recadinho que eu gostaria de dar. Então, um beijo e eu espero que a gente tenha uma quarentena motivada, né? E que a gente consiga usar esse ócio para algo realmente criativo. Um beijo.